Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso amigo intérprete de Libras, o Felipe. Tudo bem, Felipe? Ótimo, muito bem. Nós iremos então apresentar para vocês sobre geopolítica e as relações internacionais nesta aula. Vamos aprender então quais são as relações internacionais entre os países, né? E vamos ver então o que é o conceito de geopolítica. Vamos ver então? Vamos lá. Então o objetivo desta aula é compreender o que se entende então por geopolítica e pelas relações internacionais, o que é, né, e como que elas são desenvolvidas pelos países. E também vamos pôr aqui para a nossa reflexão. Olha só, vocês sabem então o que é exatamente geopolítica, de onde que veio esse termo e como que ele veio e evoluiu ao longo do tempo aí? Então, qual a importância da geopolítica para o nosso dia a dia, né? Será que a geopolítica interfere na sua vida, na minha vida? Vamos pegar alguns exemplos aqui para explicar. Então, como ocorrem as relações internacionais? Como que os países se relacionam, né? De forma econômica, de forma política, de forma cultural, além de outras. Vamos ver aqui? Muito bem. Então, olha só, esse termo geopolítico foi cunhado pela primeira vez por esse importante pesquisador aqui. Então, olha só, o cientista político Rudolf Kjellin, ok? Então, esse aqui, entre o final então, do século XIX e início do século XX, baseado então na obra do geógrafo alemão Friedrich Ratzel, ok? Que escreveu a obra Geografia Política em 1897. Então, é baseado então nessa obra do alemão, o Kjellin então elaborou esse termo, né, geopolítica. Muito bem. E olha só, e esse termo então, nós precisamos destacar que ele foi trabalhado então pelos geógrafos alemães, né? Karl Ernst Haushofer e também pelo britânico Halford John Mackinder. Então, ambos aí, então trabalharam sobre esse tema e desenvolveram então o termo então da geopolítica clássica, que nós iremos então explicar o que é então essa geopolítica clássica, baseado então nesse slide aqui. Então olha só, a geopolítica clássica é uma forma então de relações entre os países em que existe o dominador e o dominado, né, de um modo geral, e a importância para o território era muito maior do que a nova forma de se fazer geopolítica. Então, a questão do domínio de territórios, né, o neocolonialismo, por exemplo, foi muito forte nesse período da geopolítica clássica, ok? Então, vamos ver aqui alguns mais detalhes. Então, olha só, esse termo então consiste em instrumento de política externa, ou seja, de países se relacionando entre si, baseado então na valorização então do território como forma de exercer a hegemonia mundial. Então, o que vem assim, então, a tal da hegemonia, né? Nós iremos aprender, então, que a hegemonia, né, é quando um país ele se sobressai sobre os outros, ele impõe a sua influência sobre os outros, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, que impõe a sua hegemonia ou sua influência política, militar, influência até cultural sobre outros países, como, por exemplo, o Brasil, ou sobre a Bolívia, ou sobre, por exemplo, o Afeganistão, né? Ok? Muito bem. Então, olha só, no entanto, o conceito de geopolítica começou a ter, então, modificações e evoluções. Então, olha só, a partir, então, da segunda metade do século XIX, por conta, então, da redefinição de fronteiras entre países da Europa. Então, também da questão do expansionismo das nações europeias, com o chamado neocolonialismo. O que ficou então conhecido então como imperialismo ou neocolonialismo. Então é a questão dos países europeus fazer colônias na África, em alguns países, por exemplo, da Ásia, para tomar territórios, e territórios até então era poder. Quanto mais território você dominava, mais poder tinha. Mas esse conceito veio sendo modificado ao longo do tempo. Atualmente tem muito mais a ver com influência, né, sobre outros países. Você não precisa tomar mais o território de outros lugares do planeta, e sim exercer influência sobre outros países, né? Influência de vários tipos, da política até influência militar também, tá bom? Muito bem. Então, olha só,
Pode-se definir, então, geopolítica como a ciência que estuda as estratégias de um Estado, um país, vamos dizer assim, para administrar seu território e estão visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Então, são formas dos países, então, tentar manter, né, a sua questão interna, mas se projetando lá fora, como que eles são vistos, né? Como o caso, por exemplo, da Rússia e Ucrânia atualmente aí, né? A Rússia exercendo a sua geopolítica por meio da força militar sobre a Ucrânia, na verdade, contra o avanço da OTAN, segundo o que diz, né, a Rússia. E em contrapartida, a OTAN diz que a Rússia violou, então, acordos de paz no mundo, né? Conforme a Rússia também participa da ONU. Então, nesse caso, nós iremos ver então a discussão por longos períodos sobre quem está certo, quem está errado, ou se os dois lados estão errados, né? Mas, claro, quem sofre com isso é a população inocente. Muito bem. Então, é um verdadeiro tabuleiro de xadrez, né? É um jogo de poder entre os países, é um jogo de influência. Inclusive, virou até questão também de guerra midiática. Quem que está certo, né? Ao mostrar, por exemplo, você assistindo lá na TV, né? A versão ucraniana, a versão russa e até mesmo a versão do Ocidente, né? De países como os Estados Unidos, a França e outros países da OTAN. Então, só para vocês terem uma ideia de como que a geopolítica existe, né, no mundo e como que ela exerce influência, inclusive, sobre você. Então, quem que está certo e quem que está errado? E o que isso influencia no preço da gasolina aqui no Brasil, o preço do gás natural, o preço, consequentemente, dos transportes e até mesmo dos alimentos. Então, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa primeira atividade. Olha só, analisando o que estudamos até aqui, explique com suas palavras aí, então, como surgiu esse conceito de geopolítica. Explique aí no seu caderno, né, direitinho, baseado naqueles cientistas políticos, e em seguida retornaremos com a correção da sua resposta.
Muito bem, meus bons alunos. Conseguiram colocar então a sua resposta, né, explicando como surgiu esse conceito de geopolítica? Vamos para a nossa resposta sugestiva? Olha só. Então, o conceito de geopolítica, né, vem desde o século XIX, né, com o cientista político, vamos ver aqui o nome dele aqui, Rudolf Kjellén, ok? E ele então pegou esse conceito, né, criou esse conceito baseado na obra do alemão Friedrich Ratzel, ok? Do geógrafo alemão Friedrich Ratzel, em 1887, ok? Então, no entanto, esse conceito sofreu evoluções e a geopolítica começou então a ser desenvolvida a partir da segunda metade do século XIX por conta então da redefinição de fronteiras na Europa e então também do expansionismo, né, das nações europeias com o neocolonialismo. Então, ela veio evoluindo ao longo do tempo, mas como que surgiu o conceito foi a partir então da obra desse cientista político, então, que nós analisamos aqui, tá bom? Muito bem. Vamos em seguida aqui. A questão aqui normalmente a geopolítica é uma palavra, então, associada aos assuntos que envolvem, então, relações internacionais, certo? Acordos diplomáticos e também a toda espécie de conflito entre países, cultura, a questão cultural, né, e disputas também de territórios. É muito comum as pessoas entenderem geopolítica como uma síntese dos acontecimentos atuais do nosso dia a dia, conforme, por exemplo, citamos aqui o conflito Rússia e Ucrânia. Mas é mais do que isso, né? São as relações de um modo geral, tanto amistosas como relações de atrito entre as nações. Uma relação comercial, por exemplo, entre os países. O Brasil tem relações comerciais e pacíficas, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, e também com a OTAN, os países que pertencem à OTAN. Então, do ponto de vista do Brasil, apesar do Brasil ter votado na Assembleia de Segurança da ONU contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Brasil, ele não, vamos dizer assim, ele quis ficar o máximo possível neutro, né, para que continue mantendo as suas relações diplomáticas com ambos os países e todos os países do mundo, já que nós tradicionalmente somos um país que busca, né, ter boas relações diplomáticas com todos os países, tá bom? Então essa é a nossa forma de fazer geopolítica, apesar, claro, de buscarmos os nossos interesses econômicos, políticos e assim por diante, tá bom? Muito bem. Vamos aqui então fazer um quadro comparativo entre a geopolítica clássica e a geopolítica, né, atual. A clássica, então, o forte desse texto aqui é a questão do território, e a questão da hegemonia por meio da conquista de territórios, de manter influência sobre territórios, ok? Então, olha só, foi fundamentada por meio, então, dos trabalhos então, de Karl Ernst Haushofer, eu sempre me enrosco nessa palavra, e do britânico Halford John Mackinder, ok? Já a geopolítica atual, ela então consiste na estratégia do Estado para melhor administrar então seu próprio território, seu povo e suas relações internacionais. Então são formas, artifícios que os países têm para tanto manter a sua população, né, confortável diante do panorama internacional. Então muitas vezes até por meio da guerra, né, um país faz guerra para então manter a sua população, vamos dizer assim, confortável. Mas, em outros momentos, que é a maior parte do tempo, manter boas relações, inclusive com os inimigos políticos, né? E assim por diante. Então, você vê aqui, é um jogo de xadrez, né? Vamos colocar assim nessa ilustração, tá bom? Muito bem. As relações internacionais, então, elas visam o estudo sistemático das relações políticas, econômicas e sociais entre diferentes países, cujos reflexos, então, transcendam as fronteiras de Estado, né, entre países. E as empresas, né, têm, então, seu locus no sistema internacional. Então, sabendo que o locus é o lugar, né, a posição. Então, lembrando, grandes empresas como as multinacionais, elas também exercem influência sobre países, sobretudo países em desenvolvimento ainda. Vamos pegar um exemplo aí, a Coca-Cola, as grandes montadoras como Ford, Renault e outras, elas, de um modo geral, elas também são como se fossem tentáculos dos países desenvolvidos, que exercem influência econômica, política e outras sobre países ainda em desenvolvimento.
Por isso que a geopolítica ela é algo que nós devemos prestar muita atenção, porque pode ser que nós estamos sendo manipulados até mesmo por uma propaganda de televisão, né? Quando a gente vê uma propaganda de um produto, né, que é um produto estrangeiro, ou pelo menos a fábrica, né, ela é sediada em um país estrangeiro, nós devemos entender que nós devemos buscar os interesses nacionais primeiramente, mas sabemos que nós sofremos influência política, econômica, social, cultural, até mesmo assistindo um filme de Hollywood, né? Hollywood, repare que sempre tem uma bandeirinha dos Estados Unidos lá, ou algum símbolo nacional. Uma forma dos Estados Unidos demonstrar, então, influência sobre os outros países, ok? Só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Então é mais ou menos assim, sorria, você está sendo manipulado, ok? Tanto para o bem quanto para o mal, muitas vezes. Muito bem. É importante destacar, então, que entre os atores internacionais, destacam-se, então, os estados, né? Os países aí consolidados. E também as empresas transnacionais, já citei o exemplo aí de algumas delas, e também as organizações internacionais, como a ONU, a OTAN, temos também o Bloco Econômico, né, o BRICS, que está surgindo aí, além também das organizações não governamentais, como, por exemplo, o Greenpeace, o WWF, além de outras ONGs, as ONGs, que também exercem sua influência, né, sobre os países, de alguma forma. Então, tudo isso, então, no tabuleiro de xadrez, resumindo, manda mais, obedece quem tem juízo, né, e manda quem pode. No mundo é assim. Muito bem. Vamos aqui entender assim, ó. As relações internacionais são constituídas, então, por fluxos também, né, produzidos pelos seres humanos, que atravessam as fronteiras entre os estados e os espaços comuns. Como, por exemplo, sabemos que nós compramos produtos, muitas vezes, da China. Então, a China exporta muitos produtos para muitos países. E automaticamente ela também está exercendo influência sobre outros países, né? Por meio desses fluxos. Ou então, as rotas comerciais de aeronaves, pessoas circulando no mundo todo, né? Nesse mundo que já está globalizado. Tudo isso, então, são formas de geopolítica. Quando aconteceu a guerra na Ucrânia, automaticamente as aeronaves não mais circularam dentro do território ucraniano, claro, visando aí não serem atingidos por mísseis e assim por diante. Repare então que nesse caso, a geopolítica, os países têm que estar ligados, né, na atualidade, no que está acontecendo atualmente, para que então tomem suas decisões particulares, cada país tomando sua decisão particular também. Então essas relações internacionais, elas são dinâmicas, repare, elas mudam muito fácil, né? Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Então esses fluxos podem ser então materiais ou imateriais. Um exemplo de um imaterial, a internet. A internet nos conecta ao mundo todo, mas ao mesmo tempo nós sofremos influência, por exemplo, de uma grande big tech, né, como o Google, sofremos influência do Facebook, do YouTube, dentre outros. Só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Que abrange então relações de poder, trocas comerciais, questão de turismo, questão também de finanças, esporte, notícias, dentre outros. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Copa do Mundo, né, de futebol. Também uma forma de se fazer geopolítica, né? Até mesmo os Jogos Olímpicos são formas também de fazer geopolítica. Um exemplo, a Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos, justamente por causa da guerra na Ucrânia. Então, só para vocês terem uma noção aí. Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade aqui. Explique com suas palavras o que são relações internacionais. De acordo com o que você escutou aqui, então, nós explicando, faça um resuminho no seu caderno e em seguida retornaremos com a correção.
Muito bem, vocês colocaram então a sua resposta sobre o que são essas relações internacionais, até mesmo citando exemplos. Vamos acompanhar aqui? Vamos ver. Então, olha só, nós perguntamos então o que são relações internacionais, né? Então, as relações internacionais são constituídas então, por fluxos, movimentos produzidos pelos seres humanos. Questão de produtos, né, transportados aí de navios, de avião, né, de trens, de carro, de caminhão, entre países, né, mostrando então as relações que existem. Por exemplo, o fluxo de mercadorias que sai da China e vai para todos os países do mundo praticamente. Assim como também vice-versa. Muitas matérias-primas saem do Brasil, como soja, minério de ferro, e vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para a Europa, por exemplo. Então, existem fluxos de mercadorias circulando nesse exato momento. Assim como também fluxos de pessoas, né? Pessoas que estão voando, por exemplo, para os Estados Unidos nesse momento, vindo para o Brasil, indo para a Europa, indo para a Índia. Então, tudo isso aí também são fluxos, né? E demandam relações comerciais, relações internacionais. Quando a Ucrânia, por exemplo, começou a ter a guerra naquele país, automaticamente se fechou o espaço aéreo ucraniano, justamente porque a questão da Rússia ter invadido a Ucrânia. E muitas rotas comerciais foram banidas, como por exemplo, muitas rotas russas não podem mais voar para países do Ocidente, como os Estados Unidos. Então a Rússia ficou isolada do resto do mundo devido às sanções econômicas impostas então pelos membros da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ok? Incluindo os Estados Unidos da América. Tudo isso então para vocês verem então que influencia o dia a dia nosso, né? Se você, por exemplo, vai saber, né, tinha um voo marcado para algum desses países, né, como a Rússia, pode ser que o voo tenha sido cancelado. Ou então uma pessoa da Rússia vindo para fazer negócio no Brasil, também voo cancelado, ou indo para os Estados Unidos. Então, esses fluxos então, acontecem o tempo todo. Então, daqui um pouco, por exemplo, os Estados Unidos, só para a gente finalizar, né, não fazia comércio de petróleo com a Venezuela. Quando agora barrou o petróleo o petróleo russo, de ser vendido no mundo, agora passa então a fazer negócio de novo com a Venezuela. Então você vê que muda muito rápido então essas relações internacionais, ok? Muito bem, então nós vimos aqui então que existe então a questão da geopolítica no mundo, vimos então os princípios da geopolítica, como que ela é exercida no mundo e também as relações internacionais entre os países. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, até o nosso próximo encontro.